Viu? Um, um... Ah, tem Vai dar garrafa pra de... ver. Eita! Ué, tava cheia. Caramba, 2 garrafas de água. Ó, quem fica aqui embaixo comigo aqui, o que chegou ontem aqui, o Vademecum novo, que chegou ontem, do segundo semestre. Anotação, livro, tópicos para dar aula. Vamos lá, vamos começar. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Marcos Mansur, estou aqui hoje para dar... Vou fazendo várias anotações aqui. Estou hoje para dar aula de Direito Processual Penal. É a nossa aula 13 e 14. Hoje é dia 20. Nossa aula 13 e 14 são dois tempos de aula. Nós vamos continuar um pouquinho de onde paramos e provavelmente vamos voltar em algumas coisas e vamos continuar com matéria nova e vamos lá. E assim vamos seguir. Daqui a pouco chegam mais alunos aí. Ok, eu vou jogando na tela para vocês, como eu costumo deixar, eu vou deixar o CPP, o Código de Processo Penal atualizado, que é interessante para vocês. Vocês estão me ouvindo, né? Ok? Estão ouvindo? Tá, beleza. Sim, Ok, sim. beleza. Vamos lá. Apareceu na tela para vocês aí, da prisão, medidas cautelares, liberdade provisória? Tá. O tamanho tá bom? Quer que aumente? Tá bom? Tá, beleza. Vamos lá. Nós estávamos na última aula falando sobre... Opa, aqui. Estávamos falando sobre as medidas cautelares diversas da prisão, né? Então, vamos dar aqui uma continuidade. As medidas cautelares, está aí na tela de vocês, o 282. As medidas cautelares, elas são previstas aqui no título 9 do CPP, começa no 282, e elas devem ser aplicadas observando esses requisitos. Aí tem inciso 1, inciso 2, etc. Então, como foi dito, essas medidas cautelares, elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Uma medida cautelar, que é diversa da prisão, ela pode ser aplicada isolada ou cumulativamente. Isso é importante observar. Então, os concurseiros aí vão fazer uma notinha, sublinhar, fazer alguma coisa, né? Vamos lá. Falando do 282, ok? Como que onde que está prevista essa aplicação isolada ou cumulativa das medidas cautelares? 282, parágrafo 1º. Está aí na tela e eu estou aqui passando o mouse em cima. É essa aqui que eu estou marcando. Ok? Ali, parágrafo 1º. Beleza. Deixa eu dar uma lida aqui no código. É possível que seja aplicada essas medidas cautelares do 319 de forma isolada, apenas uma. Deixa eu ir aqui para o 319. Bem como a aplicação de mais de umas, ou seja, de forma cumulativa. 319 do CPP. São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 1, 2, 3, 4, até o 9. Depois tem o parágrafo 4º, que foi revogado do 1º ao 3º. Tem o parágrafo 4º e depois o 320. O 320 fala da proibição de ausentar-se do país, que deve ser comunicado ao juiz, às autoridades, etc. Então, isso é um tipo de medida cautelar
que é diversa da prisão. Está lá no 319 do CPP. Essas medidas cautelares podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa, tá? Essa aplicação, seja de forma isolada ou cumulativa, ela é considerada de acordo com o caso concreto. Não existe uma forma determinada, pré-estabelecida, que determinados crimes, determinadas infrações penais sejam exatamente da mesma forma. Cada caso é um caso. O juiz aplica essas medidas de acordo com o caso concreto, tá? Então, ressalvando, vou botar aqui no parágrafo terceiro aqui na tela. Eu trabalho com duas telas, tá? Então eu olho para um lado, eu olho para o outro, mas é aquilo. Ok. O parágrafo terceiro do 282, que está na tela, ele fala ali que ressalvando-se aqueles casos de urgência, né, ou perigo de ineficácia destas medidas, o juiz pode receber esse pedido de aplicação da medida cautelar e determinar a parte contrária que tem que se manifestar em 5 dias. Ok? Está lá no parágrafo terceiro que está na tela. Ok? Está na tela. Vamos lá. Tem medidas cautelares que só podem ser aplicadas de maneira isolada, tá? Ou seja, tem medidas cautelares diversas da prisão, medidas diversas que podem ser aplicadas, sim, de maneira isolada. Se houver privação de liberdade de locomoção, como no caso da prisão preventiva ou temporária, ou no caso da internação provisória, não há necessidade, não há o que se falar em aplicação cumulativa de cautelares, né? Porque essa aplicação de forma isolada de uma medida restritiva completamente da liberdade de locomoção, ela já é considerada de forma satisfatória, tá? Ela já tira toda a forma de liberdade de locomoção do acusado. Então, a prisão e a internação provisória são tipos de medidas cautelares que podem ser aplicadas de forma isolada. Nunca é demais lembrar que a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Então, o sujeito, o acusado, que já está sofrendo da sua restrição de liberdade, ele já tem uma medida cautelar sendo aplicada que é muito gravosa, ok? Importante não só decorar a letra da lei, mas entender a ideia do sentido da letra da lei e o que o legislador quis que fosse aplicado. Beleza. Vamos lá. Um dos aspectos dessas medidas cautelares diversas da prisão é a jurisdicionalidade, tá? Ou seja, essa medida ela só pode ser decretada pelo juiz, tá? Por que que estamos dizendo isso? Novamente, já foi dito em algum momento lá atrás, porque estamos falando daquela denominada cláusula de reserva de jurisdição, onde só o juiz pode decretar determinadas medidas. É importante frisar isso porque no processo penal
A gente, a gente costuma falar em autoridade judiciária, é o juiz, autoridade policial é o delegado. E às vezes vemos autoridade ministerial, que é o Ministério Público, é o parquê, o promotor de justiça, ok? Eu encosto no fio aqui às vezes e... Tá, peraí. Tá me ouvindo, Josiane? Eu esbarrei de novo no fiozinho aqui do fone. Me ouve? Tá? Beleza. Estou sempre esbarrando no fio do microfone. Então, essa chamada cláusula de reserva de jurisdição, é, ela diz que somente o juiz pode decretar medida cautelar, tá? Observação. Agora vamos para quem não está acostumado aí com a brincadeira, é um momento breaking news, né? Um momento importante. Momento de fazer a anotação, rabiscar o caderno, o código, a mão, qualquer coisa. Vamos lá. Prestem atenção. Eu disse que a cláusula de reserva de jurisdição, só o juiz pode decretar aquela medida cautelar, né, diversa da prisão. Mas olha a observação, a prisão em flagrante é um asteriscozinho que deve ser feito. A prisão em flagrante, ela não depende de prévia autorização judicial, ok? Vou repetir, a prisão em flagrante não depende de prévia autorização judicial. A Constituição Federal autorizou que a prisão em flagrante fosse executada sem a prévia decretação jurisdicional. Vamos ao exemplo. Eu e minhas canetas aqui, ó, uma de cada cor. Vamos lá. O cidadão está cometendo um ilícito penal. Aí acabou de cometer um ilícito penal, vem outro aqui, ó, peguei você. Seja um policial, seja um cidadão, segura esse aqui, tá preso, preso em flagrante. Claro, se realmente, nesse meu exemplo aqui, é uma prisão em flagrante, legítima, ok. Imagina se falar assim, tá preso em flagrante, você acabou de cometer aqui um roubo. Falei assim, não, você não pode me prender. Você só pode me prender se tiver uma autorização judicial. E aí, o que faz para aquele cidadão? Tá, solta aí. Pode, sai correndo. Não. Então, a Constituição, ela autorizou que a prisão em flagrante fosse executada sem essa prévia decretação pelo juiz, ok? Agora, segunda observação, breaking news aí, ó, importante. Segunda observação, falamos em prisão, né? Agora vamos falar de fiança. Todo mundo já ouviu falar, pô, a fiança, o que é fiança? O cidadão foi preso, o delegado arbitrou a fiança e ele foi solto. Como é que funciona isso? A fiança, ela é um tipo de medida cautelar diversa da prisão, né? Fiança é o quê? O pagamento em dinheiro aos cofres públicos para que aquele acusado, aquela pessoa que supostamente vai ser um réu aí numa ação penal, ou que supostamente cometeu o ilícito, é a forma que aquela pessoa tem de responder o processo em liberdade. Então, a fiança é uma medida cautelar diversa da prisão. E, atualmente, ela pode ser concedida por duas pessoas, dois sujeitos processuais. Primeiro, o juiz e segundo, o delegado de polícia, ok? Então, quem pode arbitrar a fiança? Um, o juiz. Dois, o delegado de polícia. O delegado de polícia, em que situação? Quais as situações que o delegado de polícia, autoridade policial, pode decretar, pode arbitrar a fiança? Nos crimes em que a pena não seja superior a 4 anos, ok?
o delegado de polícia pode arbitrar fiança nos crimes cuja pena não seja superior a 4 anos. Isto é importante e cai na prova de concurso da Polícia Civil. Sempre cai. Dá uma olhadinha aqui, eu esqueço que eu tenho que botar na tela, aqui, na outra tela, o 322. Vamos ao 322 do CPP. Ok, capítulo 4, prisão domiciliar. Medidas cautelares, capítulo 5, 322. Aqui, ó. Capítulo 6, liberdade provisória com ou sem fiança. O capítulo 6, ele trata da liberdade provisória com ou sem fiança. Os senhores podem observar que nos capítulos ele tem ali dizendo o que são aqueles artigos, do que ele vai dizer. Então, o capítulo 6 ele fala da liberdade provisória com ou sem fiança, ou seja, em que a pessoa paga ou não paga para responder em liberdade. Agora vamos aqui ao 322. 322, autoridade policial, coloquei na tela. Autoridade policial, delegado de polícia, somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, agora vejam o parágrafo único. Nos demais casos, os demais casos são o quê? Que não é pena privativa até 4 anos. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Então, o delegado de polícia, ele pode conceder fiança? Pode, nos casos que a pena for de até 4 anos. Acima de 4 anos, o indivíduo tem o direito de requerer a fiança? Tem, mas ao juiz, que tem que decidir em 48 horas. Ok? Está aí na tela. O pacote anticrime, né, fez algumas modificações, entre as quais as medidas cautelares, né, elas são decretadas pelo juiz após o requerimento das partes. Ou seja, o juiz ele pode decretar as cautelares diversas da prisão, mas após o requerimento das partes. Ou quando no curso da investigação criminal houver a representação da autoridade policial, ou então mediante requerimento do Ministério Público. Isso está no 282, parágrafo 2º, tá? E então, o 282, parágrafo 2º, deixa eu botar de novo lá no 282. O 282, parágrafo 2º, ele proibiu essa mudança, ela proibiu que o juiz decrete qualquer medida cautelar sem provocação, seja na fase de investigação, seja na fase do processo. Investigação, os senhores vão lembrar sempre do inquérito policial, do IP, que tramita lá na autoridade policial, na delegacia que os senhores vão trabalhar. Ou seja, na fase do processo. Quando se fala na fase do processo, para uma melhor visualização, os senhores tenham em mente sempre lá o fórum criminal onde tramitam os processos criminais. Ok, consegui botar na tela aqui o 282, parágrafo 2º. Está aí na tela para os senhores acompanhar. Parágrafo 2º, 3º e 4º. Foi modificado pelo pacote anticrime Lei 13.964. Ok? Vamos repetir. O pacote anticrime modificou o 282, parágrafo 2º, e proibiu o juiz de decretar qualquer medida cautelar sem provocação, seja na investigação, seja no processo. Tá?
Então, está aí na tela para os senhores essa modificação trazida pelo PAC, Pacote Anticrime. Lembrando que a autoridade policial, delegado de polícia, só pode conceder fiança se a infração não for superior a 4 anos. Vou dar uma pincelada aqui rapidamente sobre um princípio. Nós temos muitos princípios, né, no processo penal. E temos um princípio que é o princípio tácito da individualização da prisão cautelar. Princípio tácito. A diferença de tácito e expresso nós falamos algumas vezes, inclusive na última aula. Tácito é aquele que você fica ali inerte e ele acontece. Expresso é quando você se manifesta, seja oralmente, que vai ser reduzido a termo, ou seja de forma escrita. Então, o que é o princípio tácito da individualização da prisão cautelar, né? Ele é um princípio que foi extraído do princípio constitucional da individualização da pena, ok? Esse princípio ele diz que a decisão judicial ela decreta uma medida cautelar individualizada e fundamentada. Ela individualiza para determinado agente e ela fundamenta. Se ela não tiver fundamento e não for individualizada, né, imaginemos aí 2, 3 réus num mesmo contexto, seja numa investigação ou na fase de processo, essa individualização deve ocorrer. Tem que ser individual e tem que ser fundamentada, sob pena de ser inválida. Ela pode se tornar inválida se ela não for individualizada e fundamentada. Tá? Assim, né, a jurisprudência chama de princípio tácito da individualização das medidas cautelares. E são diversas da prisão. A gente foca nesse conteúdo, e eu estou repetindo 2, 3 vezes, para entrar na ideia dos senhores de anotar, de memorizar, porque são os tópicos mais cobrados em concurso público. A gente não tem como saber o que cai no concurso, o que é cobrado. Eu deixo as minhas anotações aqui para não esquecer. Então vejam que o edital de direito processual penal, ele é pequenininho, ó. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pouquinha coisa, né? Você pega um edital aí, poxa, pouca coisa, mas é matéria pra caramba. É muita matéria, muito conteúdo e muitos princípios. Aí a gente vai falando e vai aprendendo, vai fixando, vai repetindo, ok? Vamos falar, então, o que é a chamada... Vou dar uma pincelada aqui, às vezes a gente eleva um pouquinho aí o nível da aula para fixação de conteúdo. Nós temos uma expressão chamada prisão cautelar, ex lege. Ex lege. Ex é X, lege, L-E-G-E, ex lege. O que significa prisão ex lege? É aquela que ela é imposta por força da lei. Ex lege, por força da lei. Ou seja, ela é uma espécie de prisão cautelar que ela é decretada pelo próprio legislador, né? O legislador, ao criar determinada lei, ele já diz que aquela espécie de prisão está ali contida. E ela não depende da análise de sua necessidade pelo magistrado, pelo juiz, diante do caso concreto. Vou repetir. O que é a prisão cautelar ex lege, né? Nós temos a ideia da prisão cautelar ex lege, que é aquela prisão que, por força da lei,
o legislador decreta que ela deve existir. E não depende da análise pelo magistrado do caso concreto. Seria uma prisão cautelar obrigatória, tá? Qual a observação que eu faço aqui para os senhores? Não se admite mais a prisão cautelar ex lege. Então, eu estou explicando o que é a prisão cautelar ex lege, para que os senhores entendam, e dizer que não se admite mais a prisão cautelar ex lege. Por quê? Porque ela viola o princípio da presunção da inocência. Ela viola aquela regra constitucional e dá ao acusado a presunção de inocência. Imagina que tem aqui na letra da lei dizendo que determinado crime tem que ser aplicado uma cautelar diversa da prisão. Então, não é mais admitida a prisão ex lege. É bom saber o que é para saber que não é mais admitido, tá? Vamos lá. Vamos falar agora Ainda estamos aqui no outro tópico. Eu pulei o tópico 7, falava dos sujeitos processuais, passei direto para o tópico 8. Depois a gente vai ter que falar aqui do tópico 7, que é do juiz, MP, acusado, defensor, assistente, auxiliar da justiça. Que é o tópico 7 do edital, que é mais curtinho, vou deixar talvez para o final da aula de hoje. Ainda estamos falando aqui de medidas cautelares diversas da prisão. Com o advento do PAC, do pacote anticrime, tratado na Lei 13.964, não é mais permitido a atuação de ofício do juiz, ok? O PAC, o projeto anticrime, ele não permite que o juiz atue mais de ofício. Ele tem que ser provocado. É importante lembrar disso. Então, quem são as partes legítimas para requerer a decretação dessas medidas cautelares, né? Estamos falando da legitimidade para o requerimento de decretação de medidas cautelares. Quem são os legitimados para a decretação de medidas cautelares? No curso da investigação e no curso do processo. Os legitimados para requerer a decretação no curso das investigações, anotem aí, são 4 no curso da investigação e são 4 no curso do processo. 4 tópicos. No curso das investigações, os legitimados são: a representação é feita através de representação da autoridade policial. A palavra é representação, não é requerimento. O termo correto é representação. A autoridade policial, ela representa. É assim que vem escrito no papel. Aqui, ó. Tem um papel aqui, aí dada lá a praxe administrativa da Polícia Civil, vem dizendo lá que a autoridade policial abaixo designada, etc. e tal, vem representar pela decretação da medida cautelar. Então, isso se chama representação, porque vem escrito representação. Se não fosse isso, seria o quê? Seria requerimento. Então, normalmente, os senhores vão ver que existem 2 palavrinhas, requerimento e representação. Por que eu estou frisando isso? Por que, poxa, isso não é importante? É muito importante. Na prova, eles mudam esta palavra. Eles dizem lá, a autoridade policial faz requerimento no curso da investigação para a decretação da medida cautelar.
ela faz requerimento? Não, a autoridade policial não faz requerimento, faz representação. Ok? Então vamos lá. No curso da investigação, cabe representação pela autoridade policial, cabe requerimento. Agora é uma representação e 3 requerimentos. Cabe representação pela autoridade policial, cabe o requerimento do Ministério Público, cabe o requerimento da parte e cabe o requerimento do acusado ou seu defensor. O acusado e o seu defensor estão ali no mesmo exemplo, ok? Vou repetir. Quem são as partes legítimas para requerer decretação de medida cautelar? 4. Representação da autoridade policial, requerimento do MP, requerimento da parte e requerimento do acusado. Ok? Requerimento da parte. Quem é requerimento da parte que está sendo dito aqui? Requerimento do ofendido, da vítima, do lesado. Tá? Ele é parte. Se não fosse dito parte, seria acusado. De um lado está a vítima, o sujeito que sofreu a determinada violência, seja violência ao bem, ao patrimônio, violência física, etc. E o outro lado está o acusado, né? Isso eu disse no curso das investigações. E no curso do processo? Quem são os legitimados para requerer medida cautelar no curso do processo? São 4. E as 4 palavras são requerimento. Então, o senhor pode escrever assim: quais são os legitimados para requerer decretação da medida cautelar? No curso do processo, bota requerimento. Aí puxa 4 setinhas. Requerimento de quem? Agora estamos falando de processo e não de investigação. Requerimento do MP, requerimento do querelante, requerimento do assistente de acusação e requerimento do acusado. Vou repetir. Primeiro, requerimento do MP, Ministério Público. Segunda chave, requerimento do querelante. Se falamos querelante, estamos falando do crime de ação penal privada, ok? Não precisa nem colocar. Querelante já tem que associar a ação penal privada. Terceira chavinha, terceiro requerimento. Requerimento de quem? Do assistente de acusação. E quarta chavinha, requerimento do acusado ou seu defensor. Quem é o assistente de acusação? Isso eu pretendo abordar na segunda parte da aula de hoje. Hoje são 2 horas de aula, 2 tempos, a aula 13 e a aula 14. Na aula 14 eu pretendo falar, mas já vou adiantar. O assistente de acusação é aquele que requer ao juízo que ele seja habilitado no processo criminal para que atue em conjunto com o Ministério Público nos casos em que a lei permitir, ok? Imaginem a seguinte situação hipotética. Isso vai ser objeto, talvez, do final da aula de hoje, do finalzinho. Imaginem que aqui temos o juiz. Vamos pegar aqui um destaca-texto, para ficar bonitinho. Aqui o juiz. Aqui a acusação, do lado direito do juiz. Aqui do lado esquerdo, a acusação, e aqui o réu. E dessa forma, o juiz fica aqui, quando os senhores visualizarem lá a sala de audiência, é dessa forma. O juiz está sentado aqui ao meio, no alto. Do lado direito dele está o MP, o promotor. Aí aqui do lado do juiz tem o secretário, o servidor, o funcionário do judiciário, o servidor público que está ali digitando, redigindo a ata, tal. Do lado tem o policial, tem um oficial de justiça, tem um estagiário que assiste a audiência, demais funcionários do judiciário. Quem fica à direita? O MP. Quem fica aqui à esquerda? O acusado e seu defensor. O acusado fica sentadinho aqui e o defensor fica do lado. O defensor é o advogado legalmente constituído ou defensor público.
ou defensor nomeado para o ato, né? Defensor ad hoc, o defensor nomeado para o ato. Então, e o assistente de acusação? O assistente de acusação, se ele é assistente do MP, em tese, ele fica aqui do lado direito. Então, essa ideia é para os senhores visualizarem como funciona uma sala de audiência, como que são as coisas no curso do processo. Então, beleza. Falamos dos legitimados para decretar as medidas cautelares. A representação da autoridade policial, você vê que as palavras são requerimento, 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 requerimento. Qual a forma de memorizar esse conteúdo que é importante também? É lembrar que quando disser autoridade policial, está se referindo a no curso das investigações. E se falou em autoridade policial, que é o delegado de polícia, a palavra é representação. O resto é requerimento, tá? Dessa representação da autoridade policial, não tem uma desnecessidade. Não há necessidade de oitiva do MP para essa representação da autoridade policial, ok? Então, o tópico não há necessidade de se ouvir o MP para representar a autoridade policial. A autoridade policial vai representar ao judiciário, vai fazer o documento chegar ao judiciário sem que precise ouvir primeiro o Ministério Público. Essa é a corrente utilizada e a corrente dominante nos concursos de área policial, ok? Beleza. Quando há requerimento do acusado, ele pode requerer a decretação de medida cautelar, né? Para que sejam aplicado, ao invés da prisão preventiva, uma medida cautelar. Então é importante lembrar que o acusado, você veja, o acusado pode requerer que seja aplicado a ele uma medida chamada medida de contracautela, uma medida para que substitua a prisão preventiva por uma cautelar, porque imaginem que para o acusado é muito mais interessante ele fazer um requerimento, claro, através de seu advogado ou defensor, para que o juiz aplique a ele uma cautelar ao invés de uma prisão preventiva, porque é menos gravoso. Lembrando que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão. E o requerimento do assistente de acusação, que foi o terceiro exemplo, a terceira chavezinha do requerimento no curso do processo, né? O requerimento do assistente de acusação é o quê? É quando a vítima, né, eu tinha dado o exemplo aqui assim, é quando a vítima ela se habilitou no processo criminal, de ação penal pública. O assistente de acusação, ele se habilita num processo criminal de ação penal pública. Porque se a ação penal é privada, não há o que se falar em assistente de acusação. Porque aqui nessa ideia, quem está acusando é o MP. Se o MP está acusando, o assistente de acusação, aquele advogado constituído, ele pede para ser habilitado no processo, que o juiz o habilite no processo, estamos falando de ação penal pública, ok? Então, a figura do assistente de acusação é quando a vítima, a pessoa lesada, ela constitui advogado e fala, doutor,
Eu quero que o senhor, estou lhe contratando para que o senhor atue neste processo como assistente de acusação. É o caso de ação penal pública. O requerimento desse assistente de acusação, ele é legítimo, e esse assistente de acusação é um requerimento legal, e ele, uma vez habilitado no processo, ele passa a ter legitimidade para requerer medida cautelar. Então, o assistente de acusação tem legitimidade para requerer medida cautelar naquela ação penal pública. Desculpa, Ok? quem que Sim. pode fazer a contratação do assistente de acusação? O senhor falou A agora há vítima. pouco. A vítima. A vítima. Eu não sei se você, no caso, consegue acompanhar quando eu boto a canetinha aqui. Aqui assim, consegue? Uhum. Eu faço para dar uma ilustração. O juiz, né? O juiz fica aqui, o promotor e o réu. Então, o réu, que está aqui do lado esquerdo do juiz olhando de frente, né? A mesa lá é como se fosse um T, né? O juiz fica aqui, o promotor à sua direita, o acusado lá embaixo, o acusado à esquerda. Aí a vítima, ela contrata um advogado para lhe representar. Então, esse advogado legalmente constituído, ele, uma vez habilitado no processo, ele passa a ter legitimidade para requerer essas medidas cautelares. Okay? O assistente de acusação, essa figura do assistente de acusação, ele só existe nessa fase processual. Então, ele só pode requerer medida cautelar. Estamos falando em medida cautelar diversa da prisão. Mas para não falar isso tudo, fala só medida cautelar, né? O assistente de acusação, ele só existe nessa fase processual. Então, ele só pode requerer durante a fase processual. Então, imaginemos aqui daqui para cá, a instrução criminal, daqui para cá, a fase processual. Não há que se falar, não existe a figura do assistente de acusação na fase instrutória, na fase do inquérito policial. Ok? O assistente de acusação só existe na fase processual. Está judicializado, dali para frente, o advogado constituído pode requerer a sua habilitação no processo. Deixa eu botar na tela para vocês o 286. Vamos lá, está na tela. Depois da prisão, 28, não, 2. Cadê? Errei. Deixa eu botar na tela para vocês. Aqui. Ali, ó, os assistentes. Capítulo 4, 2 assistentes. Artigo 268 do CPP. Em todos os termos da ação pública, não é ação privada, é ação pública. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, ou na falta qualquer das pessoas mencionadas no 31. Bom, isso, aquelas que já falamos, né? Ascendente, descendente, etc. Ok, e 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. A figura do assistente eu vou deixar para falar depois, na segunda parte da aula. Ele pode, inclusive, interpor razões de recurso, né? Que há uma peça processual que se faz que quer recorrer? Sim, diga assim, vem apresentar recurso. Tum! Peticiona-se protocola a petição do recurso. As razões do recurso, aquela, em vez de ser uma folha, vem apresentar recurso, ao juiz, defira o prazo para apresentar razões. As razões do recurso são aquele arrazoado de 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas.
ele não, ele nessa hipótese dele ser apresentado posteriormente e não junto com o recurso, é uma das atribuições que cabem também ao assistente de acusação. Então, imagina que o assistente da acusação pode fazer o recurso, pode recorrer num processo de ação penal pública, ok? Está aí na tela para vocês, 268, 269, 270, depois para dar uma lida. Antes, há uns 10 anos atrás, o assistente de acusação ele não podia requerer medida cautelar, tá? Essa mudança veio em 2011. O assistente de acusação, uma vez habilitado no processo, ele podia fazer as perguntas lá no interrogatório, mas não podia requerer medida cautelar. Uma vez eu fui assistente de acusação há muitos anos atrás, eu achei aquilo muito esdrúxulo. E quando eu me formei, há mais de 20 anos atrás, estava em vigor a legislação anterior e a função do advogado como assistente de acusação era muito limitada, tá? Como é que fica a questão do contraditório prévio, nesses casos de aplicação de medida cautelar, né? No tocante à medida cautelar, a parte tem que ser intimada a fim de se manifestar antes da decisão judicial. Então, a parte, ela tem que ser intimada para se manifestar antes da decisão judicial. Em princípio, a observância lá desse contraditório prévio. Vou botar de novo aqui. Olha, esse 282 aqui, ele vive na tela. Vamos botar de novo aqui o 282. O 282 é muito importante. A gente fica toda hora falando dele. Vou botar o parágrafo 3º do 282. Está ali, ó. Ressalvado os casos de urgência, vai ficar aí na tela dizendo que a intimação da parte, ela tem que se manifestar no prazo de 5 dias. Basta a leitura do parágrafo 3º para entendimento desse conteúdo aí, tá? Vamos lá. Essa regra do contraditório prévio, aí no parágrafo 3º, se os senhores tiverem código ou se estiverem anotando no caderno, façam uma anotaçãozinha aí no parágrafo 3º do 282 e escreve aí contraditório prévio. Isso passou a ser uma regra, né? A parte tem que se manifestar no prazo de 5 dias sobre essa medida cautelar. Mas isso não é uma regra de natureza absoluta, tá? A própria lei, ela diz que ele pode ocorrer, essa medida cautelar pode ocorrer sem o contraditório prévio em 2 casos. No caso de urgência, nos casos de urgência e nos casos de risco de ineficácia da medida. Está aqui e já havia sido objeto de nosso estudo. Eu estou tentando... Ok. Aqui, do mandado. Quando a autoridade ela ordena essa prisão, está lá no 285, aqui na tela. Quando ela ordena a prisão, ela é feita através de mandado. Então, mandado judicial é para o cumprimento da prisão. Olha aqui, por que eu estou fixando isso? Mandado
no final é diferente de mandato, com T. Quando é mandado, é aquele ato que o juiz determina uma medida para que expede-se uma medida para que o oficial de justiça cumpra aquela medida. O oficial de justiça, ele é, segundo a teoria da longa manos, um braço estendido do juiz que vai fazer cumprir vai fazer cumprir os seus atos e suas decisões. Então, o oficial de justiça, aquele servidor público ocupante do cargo após concurso, ele está ali para fazer cumprir, para que se cumpra e se faça cumprir a determinação do juiz. Quando o oficial de justiça recebe um documento em que o juiz ordena a prisão, é chamado de mandado. O mandato é quando o advogado ele é um mandatário, ou seja, o deputado tem mandato parlamentar, o vereador tem mandato parlamentar, é diferente da palavra mandado. Então, pode parecer uma bobagem, mas para concurso, uma letra pode passar batido, tá? Não, vou repetir, não há necessidade de ser observado o contraditório prévio se houver risco, se houver urgência e se houver risco de uma ineficácia daquela medida, tá? Quando essa regra não for observada, quando a regra, que é esse contraditório prévio, não for observada, deve haver sempre a fundamentação do juízo sobre os motivos que afastaram essa regra geral do contraditório prévio. 282, parágrafo 3º. Está aqui, ó, ressalvado os casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida, e ali fala que deve ser justificado e fundamentado, ali na penúltima linha. Vamos lá. Estou tentando chegar hoje na parte que fala do tópico 7 do último edital. Acabou que eu já estou falando bastante aí do MP, do juiz, do defensor, dos assistentes e dos auxiliares. E vamos aqui a uma questão aqui. Pode haver um descumprimento injustificado de uma medida cautelar, né? Descumprimento. O indivíduo pode ter sido o sujeito passivo ali que recebeu lá a medida cautelar, o juiz determinou que ele cumprisse a medida cautelar, e ele pode não cumprir, ou seja, ele descumpriu injustificadamente, sem justificativa. Qual é a consequência do descumprimento de uma medida cautelar diversa da prisão? É claro que isso é um tipo de pergunta que cai na prova exatamente assim, dessa forma. Aí põe-se lá, de acordo com o que está na tela aí de vocês, o parágrafo 4º, ó, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, como é que o examinador da banca faz? Ele pega um parágrafo desse aqui e faz uma pergunta. O parágrafo 4º é, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do MP, ou de seu assistente, ou do querelante, pode substituir a medida, impor outra cumulativa, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do 312. Então, ele fala que pode substituir a medida, pode impor outra cumulativa, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Tem a palavra ali, ou, em último caso. É importante sublinhar a palavra último caso, porque ela diz que só no último caso é que pode ser decretada a prisão preventiva. Por quê? Porque a exceção é a prisão, a regra é a liberdade.
Já falamos isso aqui repetidamente. Vocês vão dormir, vão sonhar com essa história aí. Aí o examinador pega esse parágrafo quarto e faz uma questão de prova. Como é que ele faz a questão? Ele faz assim: candidato, qual a consequência do descumprimento da medida cautelar diversa da prisão? A, B, C, D, a letra E, N, R, A, nenhuma dessas acima. Nenhuma... Aí ele bota 4 opções, diz, uma outra lá diz que são todas, nenhuma, aquilo tudo. E ele joga com as palavras. Então, quais são as consequências? Está prevista no parágrafo 4º. A consequência é substituir a medida, são 3. Substituir a medida, impor outra medida em cumulação e decretar a prisão preventiva. É a letra da lei. São 3 exemplos. Substituir a medida, pegar uma medida cautelar, substituir por uma outra, claro que mais gravosa, porque se ele descumpriu, o juiz vai impor uma mais gravosa. Vai piorar cada vez mais a situação dele para ele entender que ele deve cumprir a medida cautelar. Segundo caso, vai impor outra incumulação. O juiz aplicou uma medida. Ele descumpriu, o juiz fala, tudo bem, então vou aplicar mais uma medida cumulativa. E vão ser 2 medidas para ele cumprir, para ver se ele consegue entender que ele deve cumprir a determinação judicial. E na terceira e última hipótese, o juiz verifica que a medida cautelar não está sendo suficiente e decreta a prisão preventiva, né, que é em último caso. Último caso, nós tínhamos mencionado até uma palavra, última ratio, último caso. Vamos dar uma passadinha agora na matéria. Lembrar que eu falei na última aula que o descumprimento, esse descumprimento injustificado da medida cautelar não caracteriza crime de desobediência previsto no 330 do Código Penal. Tá? Acabei de lembrar, nós falamos disso. O descumprimento injustificado de uma medida cautelar diversa da prisão, ele não caracteriza crime de desobediência. Por quê? Pergunta, por quê? Resposta. Porque no próprio parágrafo 4º, ele já prevê as consequências decorrentes do descumprimento das cautelares. Então, não há necessidade de ser aplicado o 330 do Código Penal. Porque o próprio legislador, ao fazer a redação do parágrafo 4º, o pacote anticrime ali, a redação dada pela Lei 13.964, ele diz que ali já tem a consequência de descumprimento. Ok? E assim entendem os tribunais. Os tribunais já têm esse entendimento que quando a lei, né, o CPP, o Código de Processo Penal, é uma lei, né, foi instituído através de lei, uma lei federal que institui o Código de Processo Penal. Os tribunais já entendem que quando a lei ela delimita ali essas consequências, ela não abre a possibilidade para o cometimento do crime de desobediência. Vamos lá. E a questão da revogação ou substituição da medida cautelar. Está aqui no parágrafo 5º na tela, não preciso nem mexer, está ali. Ó. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que ela subsista, para que ela permaneça, bem como voltar a decretá-la se sobreviverem razões que a justifiquem. Ou seja, o juiz pode, por si só, que é chamado de ofício,
ou a pedido das partes, que é mediante provocação, ele pode revogar uma cautelar, ou seja, ele pode cancelar aquela medida cautelar imposta, ele pode substituir a cautelar por uma outra, tornando-a mais branda ao réu barra acusado, né? Mas ele também pode voltar a decretar, ele pode ter deixado de aplicar a medida cautelar e o indivíduo ter feito algo que justifique que o juiz volte a decretá-la. Sempre mediante justificativa. Sempre mediante justificativa. Ó, a primeira garrafa de água já foi, hein? Vamos lá. Eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar, para fazer 1 hora de gravação, eu vou precisar encerrar essa gravação agora e imediatamente eu vou continuar, tá? Eu vou dar aí talvez 20, 30 segundos de intervalo. Se quiserem, eu dou 1 minuto de intervalo para ir ao banheiro, etc. Tudo bem? Alguém tem alguma coisa a falar? Se ninguém tiver, eu vou encerrar e vou gravar de novo. 3, 2, 1, vamos lá. Voltei. Ok, voltei. Está gravando. Vamos lá. Interromper a gravação.